Começar aqui. Vamos relembrar então que uma emergência hipertensiva é todo aquele fenômeno, né, hipertensivo que causa ali um risco eminente à vida humana, certo? Seja ali uma patologia onde ela tem uma rápida evolução, uma clínica considerada severa, beleza? E uma clínica também que exige um rápido controle por parte do médico que atende esse paciente. Bom, quando a gente tem esse pico hipertensivo, a gente tem essa pressão arterial elevada de forma que ela se torna algo maligno. Alguns órgãos tendem a sofrer consequências secundariamente a isso. Um dos órgãos que sofre é o cérebro, beleza? Esse paciente pode nos apresentar um quadro de encefalopatia hipertensiva, tá? A encefalopatia hipertensiva geralmente tem aí sua sintomatologia, os seus danos cerebrais reversíveis, ok? Lógico que depende do aumento do aumento da pressão, ok? Então deriva-se ali uma disfunção neurológica, né, por essa hipertensão maligna, beleza? Que cursa com transtornos cerebrais normalmente reversíveis, beleza? Normalmente reversíveis. Não são todos esses fenômenos que são reversíveis. Uma encefalopatia hepática, ela apresenta qual clínica? Clássico. Você tem cérebro sendo afetado, então você vai ter dor de cabeça, você vai ter cefaleia, tá? Você vai ter ali um conjunto de sinais e sintomas neurológicos, como náusea, como vômito e a confusão mental, beleza? Vareia do quadro, beleza? Por que confusão mental? Aqui ainda a gente fala de uma clínica razoável. Quando nós temos já um acidente vascular cerebral, um evento cerebrovascular, né, com AVE, como se diz, né, um acidente vascular encefálico, nós temos ali o pico máximo dessa encefalopatia, né, hipertensiva, que é o AVC, que é o quadro mais agudo que tende a apresentar esse paciente, ok? Como a gente descarta se esse paciente teve um AVC ou não? Pela tomografia de crânio, beleza? A tomografia vai nos revelar se há um sangramento intraparenquimatoso, beleza? Se é uma hemorragia subdural, beleza? Se é uma hemorragia epidural, se esse paciente apresenta ali sinais de hipóxia, né, em tecido cerebral ou não. Mas a clínica básica que eu preciso que vocês saibam é essa: cefaleia, náusea, vômito e confusão mental. Nos casos mais graves, esse rebaixamento do nível de consciência, que vem lá da escala de Glasgow, né, na escala de coma de Glasgow, ele tende a ser mais acentuado. Beleza. Tratamento, isso aqui é o mesmo tratamento padrão que a gente viu lá atrás, é o nitroprussiato, beleza? Outra patologia que vem desencadeada pela hipertensão, né? A própria hipertensão acelerada maligna, beleza? É um quadro de hipertensão considerado grave. Por quê? Esse paciente já apresenta retinopatia, tá? Você já tem a retina desse paciente sendo afetada, você tem papiledema, que é o edema de papila, o edema de fundo de olho, beleza? O paciente pode cursar com insuficiência renal, porque devido a essa alta pressão arterial, pode ter necrose fibrinoide lá das arteríolas renais, ok? Então, quando chega nesse ponto, tende a ser
uma enfermidade de mau prognóstico, beleza? Que é uma enfermidade que tem um rápido progresso, beleza? Principalmente quando a gente tem essas retinopatias de grau 3 e de grau 4. Tá lá na aula de hipertensão arterial, lá acho que tem as retinopatias lá, os graus, beleza? E se vem acompanhado de lesão renal. Bom, esse quadro ele tende a ser fatal quando se demora no reconhecimento, quando não tratado, beleza? Por quê? Você tem um quadro agudo, beleza? Que ou ele pode ser mascarado, ou ele pode evoluir para aquela insuficiência renal. Tranquilo? Então você tem uma patologia onde tem uma alta mortalidade num período de 2 anos quando não tratada, porque tende a fazer o paciente cursar com insuficiência cardíaca e insuficiência renal terminal. Então o paciente tende a ser escravo de máquina de hemodiálise, beleza? Também esse paciente, a admissão no pronto-socorro, administra-se o nitroprusiato, mesmo padrão. E outra patologia aqui, patologia gravíssima, né? Que é a dissecção aórtica aguda, né? Dissecção de aorta. Ou você também pode escutar aneurisma de aorta. Mesma coisa, tá? Bom, vamos lá então relembrar um pouquinho a anatomia da artéria aorta. A aorta ela é dividida em 4 porções, né? Começa ali na saída da válvula aórtica para a aorta ascendente, né? Onde ali nós temos seguidamente ali o arco aórtico, né? Que vão sair em 3 artérias, né? Ali a gente tem como saída ali a artéria tronco-braquicefálica, né? Depois temos ali a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, beleza? Vocês vão entender por que eu estou dando ênfase aqui nessa carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Depois você tem a aorta descendente, né? Essa descendente você tem 2 porções, que é a descendente torácica e passou do diafragma, descendente abdominal. Bom, lembrando lá da nossa querida anatomia, né? A artéria ela é composta de algumas túnicas. Nós temos ali a túnica mais externa, que é a túnica adventícia. Depois temos a túnica média. Entre a túnica média e a túnica íntima, temos o tecido conjuntivo. Beleza? E o que acontece? O que seria essa dissecção? O que seria esse aneurisma? Rompe-se a túnica íntima. Ok? Você tem ali uma ruptura da parede interior da túnica íntima. Então você tem uma separação de camada. Consequentemente você começa a ter um fluxo sanguíneo em paralelo correndo ali entre essas camadas, beleza? Esse problema, quando a gente fala do aneurisma de aorta, quando a gente fala da dissecção de aorta propriamente dita, a gente está falando aqui de um problema dinâmico, beleza? Porque uma vez dissecada em algum desses trajetos, esse vaso ele tende a se estender, essa dissecção ela tende a se estender no longo do trajeto do vaso, beleza? Então, um exemplo, se você teve uma dissecção ali no limite ali do arco da aorta para a aorta descendente da porção torácica, essa dissecção tende a descer ali, a percorrer pela aorta torácica e descendo, né? Tende a ir abrindo aí essa túnica íntima, tende a ir dissecando esse vaso, né? Vamos lá. Variáveis, né? Pressão arterial e frequência cardíaca. Quanto mais alta a pressão arterial nesse paciente e quanto mais alta a frequência cardíaca, pior é o quadro. Pior a manifestação clínica,
beleza? E, consequentemente, piora o prognóstico. Esse paciente é aquele paciente que ele vai se queixar de uma dor torácica, beleza? É aquele paciente que à primeira vista ele vai te confundir com um infarto. Doutor, eu tô com uma dor tal, bem no meio do peito assim, né? Ele vai chegar falando de uma dor retroesternal. E muitas vezes essa dor pode descender pro epigastro, ok? Por isso que ela te confunde com infarto. Tá? À primeira vista, ao primeiro olho assim, é uma dor que tende a confrontar o médico aí. Quando nós temos afetação de aorta ascendente, lembra lá, né? Nós temos um acometimento coronário. Então, esse paciente, ele vai apresentar um quadro de insuficiência aórtica, que é um quadro similar a uma insuficiência valvar, insuficiência da válvula aórtica. E também, esse paciente pode apresentar uma clínica de infarto para você. Beleza? Porque você está tendo um acometimento coronário lá. Vamos lá. Se o acometimento aqui for no arco, se o arco tiver dissecado, né, você tem ali os vasos do pescoço, quando você tem ali a subclávia sofrendo, aqui que está o X da questão. Você tem uma diferença de pressão arterial entre membros superiores. Então você afere a pressão no braço direito, a pressão do braço direito está lá 16, 17 por alguma coisa. Daí você afere a pressão no braço esquerdo, a pressão do braço esquerdo está 8 por alguma coisa. Então você tem essa diferença significativa de pressão arterial entre membros superiores. Se eu já tenho um acometimento carotídeo, né? Lembra a carótida, né? Ela sobe. Então você vai ter ali uma sintomatologia neurológica, porque você está tendo um desequilíbrio nessa carótida ali, na porção que está subindo, está mandando o sangue lá para cima. Então o cérebro vai sofrer, vai começar a chegar pouco sangue lá para ele. Então é aquele paciente que pode desmaiar, pode ter episódios de síncope, e ele pode ter uma clínica de um AVC isquêmico, porque vai faltar oxigênio lá no cérebro, vai ter uma hipóxia cerebral lá. Então ele pode chegar com hemiplegia, né? Paralisado, metade do rosto. Ele pode chegar falando palavra tudo, né? Tudo trocado. Ele pode ter confusão mental, pode ter afasia de expressão, né? Ptose palpebral, a clássica do AVC isquêmico. Já se eu tenho o acometimento da aorta descendente, da porção que já desce ali, tórax e abdômen, né? Que é a aorta descendente, porção torácica, e descendente, porção abdominal, eu já começo a ter afetação de órgãos mesmo. O que seria? Isquemia mesentérica. Ok? O paciente começa com dor abdominal, o paciente começa com um quadro aí similar a uma falência renal, ok? O rim começa a sofrer por falta de irrigação sanguínea, beleza? Então você tem o acometimento de órgãos abdominais ali. Então você pode ter em cada porção daquela uma clínica diferente. Por isso que você tem que dominar isso daqui, essa enfermidade, porque ela confunde você com várias doenças distintas, beleza? Como que eu classifico essa dissecção? Existem duas classificações, que é a classificação de Beck e a classificação de Stanford. A classificação de Stanford é a que a gente usa, que usa no Brasil, né? É a classificação que vai cair no teu revalida, que vai cair na tua prova de residência. A classificação de Stanford, ela classifica em A e B, beleza? Marta, muta teu microfone, fazendo um favor. Tá chiando bastante.
Obrigado. Então assim, você tem a divisão somente em aorta ascendente e descendente, beleza? Essa classificação ascendente ali, você vai ter da própria porção ascendente até arco da aorta e depois descendente, que pega a porção abdominal e pega a porção torácica e abdominal. Tá? Já a classificação de Beckey é mais dividida. A classificação de Beckey, estágio 1, você tem um acometimento da ascendente e descendente, ok? O estágio 2 somente da ascendente e o estágio 3 somente do descendente. Stanford não, é só A e B, beleza? Só para fixar na memória aqui. Então, de Beckey, nós temos estágio 1, ascendente e descendente, né? Aorta totalmente acometida, né? De Beckey 2, somente porção ascendente, que pega ascendente ali até o arco mais ou menos. E estágio 3, somente porção descendente. Stanford, somente A e B. Ok? Bom, como que eu trato esse paciente no meu pronto-socorro? Suspeitei de antissecção de aorta. Tá, tô suspeitando o paciente de antissecção de aorta. Primeira coisa, a pressão tá alta, né? A pressão desse paciente tá alta, a frequência cardíaca tá alta, eu vou segurar isso daí um pouquinho. Beleza? Vou segurar essa frequência cardíaca e vou segurar essa pressão arterial. Preciso diminuir isso daí para não forçar muito essa parede do vaso aórtico, para o aneurisma não se prolongar. Vou fazer aquele eletrocruciato, o beta bloqueador padrão, né, como de qualquer outra urgência, qualquer outra emergência hipertensiva. E aí eu vou ter que confirmar mesmo se isso daí é uma dissecção de aorta, de qual porção está cometida. Lembre-se da frequência da pressão arterial, do cheque de pressão arterial em membros superiores, tá? Sempre nos dois braços. Faça esse controle. Quando o tratamento vai ser cirúrgico, lembra aqui que a gente vai usar de Stanford, né? Que é a mais importante pra gente. Quando for do tipo A, né? Já do tipo B, são somente alguns casos que se operam. Então, Stanford A, sempre opero. Stanford B, opero apenas alguns casos. Quais são casos que são sugestivos da cirurgia? Os casos mais complicados, beleza? Pelo contrário, mantenho o controle de frequência cardíaca e pressão arterial e observo como vai ser esse prognóstico do meu paciente. Eu vou observar essa evolução clínica, beleza? Outro problema da dissecção de aorta. Problema assim, problema na parte de remoção desse paciente. Esse paciente que tem uma dissecção de aorta, você constatou, você suspeita, e você tá lá na tua cidade lá, que tem 10, 15 mil habitantes, você não tem um recurso cirúrgico para encaminhar esse paciente na hora ali, né? Você não tem um cirurgião cardiotorácico, você vai ter que derivar ele para um hospital de alta complexidade, né? Ou pelo menos que comporte essa patologia. Você vai ter que pôr ele na ambulância para levar, beleza? Então, você vai chegar para o condutor da viatura e falar assim, ó, é uma dissecção de aorta, o vaso dele, a aorta dele, essa arteriona que sai do coração, tá rasgada, viu? Então maneira o pé aí em lombada, maneira o pé em buraco, beleza? Esse paciente aqui é aquele paciente que você tem que levar ele na maciota, tá?